Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família. Amigos, muito boa noite. É noite de segunda-feira. É dia do programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras neste horário. Estamos numa segunda-feira de carnaval. Carnaval que não está acontecendo este ano em razão da pandemia. Uma situação inédita, atípica, algo totalmente estranho. Para nós não faz tanta diferença, porque o nosso carnaval arrefeceu, perdeu muito em relação ao que era antigamente. De ano para ano, vai perdendo a sua força. Agora, imagina para o Rio de Janeiro, que é onde acontece o maior carnaval do mundo. A maior festa popular. Imagine para São Paulo. Imagine para os nordestinos que também respiram o carnaval. Aqui em Lagoa Vermelha, mesmo não acontecendo o carnaval, estamos vivendo um feriadão. Aliás, gerou muita polêmica entre o sindicato patronal e o sindicato laboral do comércio. Boa parte da indústria está funcionando normalmente. Alguns estabelecimentos comerciais também abriram suas portas. Convidamos para o Lagoa Debate desta segunda-feira o médico Almir Araújo. Atua em Lagoa Vermelha, em Ibiraiaras e em Caseiros. Doutor Almir possui graduação em Medicina pelo Centro Universitário São Lucas. Graduação em Fisioterapia pela Faculdade São Lucas. Graduação em Educação Física pela Faculdade Ubra, ambas em Porto Velho, Roraima. Foi médico diretor da Urgência e Emergência e receptor Clínica Médica do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha e médico clínico geral nas cidades de Caseiros e Ibiraiaras. É especialista com pós-graduação em psiquiatria, nutrologia esportiva, hidroterapia, terapias manuais e cinesiologia. Professor receptor da Faculdade de Medicina IMED em Passo Fundo. Vamos trabalhar ao longo do nosso programa desta noite de segunda-feira em várias linhas. Doutor Almir, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença pela primeira vez aqui no Lagoa Debate. Boa noite, Ademar, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer, Ademar, aceitar aí o seu convite, é super importante, né, vir aqui e falar um pouquinho sobre a saúde no meio geral, um pouquinho da saúde da nossa região.
como eu vim de fora, né, a gente acaba comparando algumas coisas. E vem de longe. E vim de longe, né? Na verdade, Ademar, de nascença, né, eu nasci na Bahia, mas eu fui morar em Rondônia no início ali da adolescência, com 14 anos, onde eu estudei e fiz toda a minha vida aí profissional. E há 3 anos eu estou aqui na região sul, né? Praticamente onde eu venho desenvolvendo todo o meu trabalho, Lagoa Vermelha, como você citou aí, eu fui diretor aí responsável pelo pronto-socorro aí por 2 anos e meio. Também trabalho em Biraiaras Caseiros e também passei 1 ano na cidade de Paraí. Eu esqueci de colocar ali. Trabalhou em Paraí? Trabalhei também. em Paraí durante 1 ano. E obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco sobre a saúde aí no geral. Como é que atravessou o Brasil, vindo para o Rio Grande do Sul? Então, Clima oposto à sua região lá. Perfeitamente. Do Nordeste. O clima é bem diferente, né, Ademar? O sul, no geral, ele é uma referência para gente que está no norte e nordeste, né? Quem está nessa região, o sul é uma referência para gente em relação à parte cultural, né? A relação clima. O calor é intenso na nossa região, Ademar. Lá na nossa região, a média de calor é 38 a 40 graus. E para gente que veio para cá, é muito gostoso curtir esse clima, esse frio. É muito interessante. A minha vinda para cá, para a região sul, foi um convite de um amigo que veio trabalhar na região, inclusive aqui no hospital, e ele me fez esse convite, que na época, quem estava administrando aí os atendimentos do pronto-socorro do hospital era uma empresa. Essa empresa entrou em contato comigo e me convidou para vir para cá, para que eu pudesse aí fazer parte do corpo clínico, da parte da emergência, na verdade. E eu, por vontade de conhecer o sul, né? E eu me animei e vim, Ademar. Vim mesmo assim, não conhecia nada, foi Veio de Malicuia. Mulher, cachorro e menino. E graças a Deus... A esposa é de lá. Aliás, queremos registrar a presença aqui em nossos estúdios da sua esposa também. Perfeitamente, ela está aqui presente. E uma coisa interessante, Ademar, o pai da minha esposa é gaúcho. Opa! É aqui da região ali de Passo Fundo, ali os familiares dela moram ali, mas coincidiu-se com o convite, né? Veio esse convite e nós viemos para cá, e ela gosta muito da cultura, né? Conviveu ali com o pai levou um pouco dessa cultura ali para a região de Rondônia, né? E ela gostava dessa cultura e se uniu o útil ao agradável e viemos para cá, e graças a Deus aí estamos morando aqui na região e gostando bastante. Já há quanto tempo? Tá, vai completar agora em abril 3 anos que nós estamos morando aqui na região, irmão. 3 anos. 3 anos. Aqui na região. Isso. Olha aqui o volumezinho do celular, né? Isso. Bem, o que vamos abordar inicialmente? O tema do momento, o assunto do momento. Aliás, um assunto que se arrasta já há um bom tempo, há mais de 1 ano. Covid-19. Perfeitamente. Estão todos cansados de ouvir isso. Gente, é impressionante. Mas é uma doença ainda que, infelizmente, não sabemos quase nada dessa doença. E sempre eu falo nas minhas entrevistas, que eu vou às rádios ali das regiões, que o melhor tratamento ainda do Covid ainda é a prevenção. Mas, como que eu vou me prevenir do Covid? O simples, o básico, aquele basicão mesmo, máscara, álcool em gel, evitar as aglomerações, e com isso a gente vai evitar que essa doença tenha essa propagação tão rápida. E é preocupante, Ademar, para toda a região, até porque todos já estão ouvindo falar que estão vindo pacientes de outro estado já para o Rio Grande do Sul, por conta dos estados não terem mais leitos e vice-versa. Então, gente, imagina você estar com teu familiar aqui ou você mesmo ficar doente e ter que ir para um outro estado porque o seu estado não consegue mais te dar suporte. Isso é triste. Então, a Covid está aí, é uma doença ainda em desenvolvimento, vocês estão ouvindo falar bastante, está sofrendo várias mutações, existem cepas dessa doença hoje muito mais resistentes. Graças a Deus se chegou-se aí agora a parte da vacina, mas ainda está a passos lentos, né, Ademar? Infelizmente, não é toda a população que irá receber essa vacina. Então é super importante as pessoas terem o cuidado, o entendimento que essa doença, eu não pego mais só se eu for me aglomerar ali.
Posso pegar essa doença em qualquer ambiente. Posso estar no mercado, posso estar no banco da praça, posso ser na casa lotérica, no geral. Mas os cuidados ainda é o cuidado básico. Álcool em gel, uso de máscara e ter a responsabilidade de entender que a vida do próximo depende de mim. É uma doença que ainda não foi decifrada. Aí é a situação que nos angustia bastante. Agora estamos diante de uma nova linhagem. E pelo que a gente tem acompanhado, doutor Almir, mais agressiva, mais severa, mais contagiosa. Perfeitamente, Ademar. Essa doença, né, a Covid-19, foi dado esse nome, né? Porém, é uma doença que já tem outras cepas, né? Que tinham já todo o seu tratamento. Com essa nova mutação que começou lá na China, ela veio com uma força maior e sem responder às medicações de uso normais para as cepas anteriores. E o pior ainda, Ademar, como o tempo se passou, essa doença foi se transformando em algo aí de caráter mundial, né, Ademar? Chegando aqui no nosso país, onde nós temos hoje outros problemas de doenças, principalmente as doenças virais, né? Temos doenças de regiões, vamos se dizer. Por exemplo, na nossa região norte, predomina-se malária, dengue, né? São doenças, febre amarela. Então, tu imagina, esses vírus aí, eles estão fazendo mutações com outros tipos de doenças. E ainda não se tem, infelizmente, como se frear. Pensa-se na vacina, a vacina está aí, mas esse novo cepa que está vindo aí, que está se apresentando, ela é muito mais letal. Tem pacientes que estão vindo a óbito aí com um diagnóstico de 3, 4 dias. Infelizmente, não tem o que se fazer ainda dentro da medicina. Então, vamos nos cuidar, vamos ter essa responsabilidade e entender que essa doença a gente mata. Não pense você, eu peguei, eu passei bem, graças a Deus. Mas como eu falei agora mesmo, tem pessoas que vêm aí tendo diagnóstico em 3 dias vindo a óbito. E a situação que merece registro também. Há muitos casos de reinfecção, doutor Almir. Perfeitamente, Ademar. Isso, o Ministério da Saúde já lançou isso, vem se vendo essa possibilidade, né, esse estudo. Mas uma coisa que vem muito acontecendo, Ademar, ainda, é porque como existe um pico muito grande dessa doença, os diagnósticos estão meio ainda precário, infelizmente, né? Nós temos a possibilidade de testes aí, o teste rápido, o teste sanguíneo, tem o PCR, que é aquele teste do nariz, e ainda se tem bastante falso positivo como falso negativo. E isso é um problema muito grande. Então, gente, vocês entendam, né? O Estado, o municípios estão testando, mas às vezes é feito o teste em um momento que esse vírus não está ainda no período de viremia, aí dá um teste negativo. E passa esse indivíduo ali, passa um tempo, ele apresenta o Covid e nesse momento que deu negativo, ele está transmitindo. Tá? E o outro problema maior, às vezes dá um teste positivo e o indivíduo não está com a doença. E acaba que passa esse tempo todo, ele vem a cometer aí, a ser acometido por essa patologia e mais na frente testa novamente e dá positivo. Aí tem esse entendimento também, Ademar. Além dos falsos positivos, falsos negativos, também foi registrado sim as reinfecções. E garanto, gente, aqui falando sobre aí a parte da medicina no geral, a reinfecção é maior do que a primeira. A gravidade que traz para o paciente é bem maior do que quando ele pegou a primeira vez. O corpo dele ele já está suscetível aí a uma debilidade por conta da doença. Então hoje a gente fala assim... É uma doença que causa sequela. Perfeitamente. Hoje a gente costuma falar dentro da área de saúde, uma vez sua vida antes do Covid e sua vida pós-Covid. Sequelas para a vida, né? Quem já pegou o Covid sabe do que eu estou falando. A sua vida muda em relação à resistência, as pessoas começam a desenvolver outros problemas de saúde que nunca teve após o Covid. Então é uma doença nova que está em desenvolvimento ainda, a própria doença, e os estudos ainda também nesse mesmo processo. O nosso boa noite a Maria de Lourdes Dalenhese, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado pela companhia. O nosso abraço também, nosso boa noite ao Adão Alves. Boa noite, Ademar Fagundes, meu conterrâneo. Deve estar morando em um outro município, quem sabe até outro estado. E temos aqui também
acompanhando o nosso programa, a Carol Oberosler. Se eu não pronunciei certo, peço desculpas, mas o importante é fazer o registro. Obrigado, Carol, pelo fato de estar acompanhando o nosso programa. A audiência sempre é muito importante para nós. Doutor Almir, a questão da vacina, um clamor por parte da humanidade com relação à vacina. Mas por incrível que possa parecer, há uma parcela que mostra-se temerosa quanto à aplicação da vacina, temendo efeitos colaterais. Perfeitamente, Ademar. Gente, tudo novo aí nos traz uma certa estranheza, né? Uma certa desconfiança. Mas o que eu digo para a população? É preciso entender que é necessário, Ademar. Nós não temos outro caminho. Em relação aos efeitos colaterais, eu falo para você, eu já tomei a vacina, a gente que é da área da saúde, tivemos as vacinas aí, como primeiro aí escala as pessoas da linha de frente. Os efeitos colaterais que essa vacina pode dar são como qualquer outra vacina, Ademar. Tá? É uma medicação intramuscular, pode dar febre, pode ficar inchado, edemaciado, o braço doído, pode. Mas, no geral, é um efeito colateral de qualquer medicação intramuscular que possa ser feito, né? No geral, essa vacina hoje não tem nada que possa se dizer que tem efeitos colaterais propriamente dito, já publicado. Então, pode acontecer alguma coisa em um ou outro, a gente não sabe ainda. Mas, no geral, é uma vacina 100% segura, que toda a população pode estar usando. Então, a gente precisa aderir a isso. Eu ouço bastante piadinha sobre isso, que vai virar jacaré, que vai uma coisa, que vai outra. Gente, olha, é nossas vidas. Entende? Eu preciso, o doutor Almir, o Almir cidadão, eu preciso estar bem para que eu possa proteger o meu próximo. E eu não posso só imaginar dentro da minha casa, eu tenho que imaginar que eu ando, eu trabalho, eu convivo com pessoas. E eu preciso sim tomar essa vacina, você precisa tomar a vacina. Quando chegar a sua vez de fazer a vacina, faça a vacina. Imagina que é a única saída nossa hoje no momento. Então a população pode ficar tranquila, gente. Essa vacina foi pesquisada, né? Se cogita muito que é algo muito novo, isso é verdade. Normalmente uma vacina para ter liberada aí leva em média 4, 6, 8, 10 anos, mas no momento toda a ciência se pôs aí de coração para acelerar processos para que essa vacina possa, de alguma maneira, tirar a gente hoje desse sofrimento mundial, né? E vamos tomar, então, até o momento não tem nada que se fala aí em efeitos colaterais ou alguma repercussões maiores para a vida de alguém. Não, e a imunização não é 100%, mas atenua em muito os efeitos de uma infecção pela Covid-19. Perfeitamente. Como todos sabem, quem não sabe vai entender um pouquinho como que funciona, né, a vacina. A vacina nada mais é do que o vírus atenuado da própria doença que é aplicada no nosso corpo, e nosso corpo de alguma maneira vai reagir reconhecendo a esse vírus. Uma vez essa doença te contaminando, ela vai reconhecer e vai combater de maneira mais leve, né? Tem pessoas que não terão sintomas, tem pessoas que vai ter o contato com a doença e essa doença possa não desenvolver, mas é isso, é como todas as vacinas, né? Como a vacina hoje de outras doenças aí, como catapora, por exemplo, né? Que dá a vacina e normalmente a pessoa pode pegar de novo, mas se pegar ela vem mais leve, e assim é o processo e a função dessa vacina. Precisamos tomar de qualquer maneira, isso é importante para que a gente possa, de alguma maneira, ficar imunizado, direto ou indiretamente, né, Ademar, que é algo ainda que ainda está em desenvolvimento, mas que com isso a gente consiga compartilhar aí com toda a nossa população do mundo, que a gente vai estar fazendo a mesma coisa, porque é um trabalho que vem se fazendo no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, a gente não pode ser diferente, né? Já temos hoje toda a polêmica política, que o político quer, o governo não quer, o presidente quer e vice-versa. Virou uma questão política. Então, assim, o problema é esse. Isso não é nada bom. Não. Quem sofre sempre é a população, né? A população, no geral, ela tem que estar aí
de alguma maneira atenada, óbvio, né? Lendo as notícias que saem, procurando aí informações também, né, gente? Tem que ser informações seguras. Hoje, infelizmente, a internet é um local onde se encontra tudo que vem te trazer informações boas, mas também que possa estar te trazendo informações ruins. Mas entender um pouco como é que está o desenvolvimento dessa doença no mundo. Não é só a gente que está sofrendo com isso. Então, todos os outros países estão nas nossas frentes. Vamos aderir a isso e vamos tomar, sim, as nossas vacinas. Com relação à chamada nova linhagem da Covid-19, os efeitos são um pouco diferentes. Sim, então, quando se saiu essa doença, se falava nos sinais e sintomas. Quero corrigir até, doutor Almir, os sintomas. Perfeitamente. Então, os sinais e sintomas que apareciam antes em relação ao Covid-19, ele era muito redondinho, né, Ademar? Você vai ter febre, dor de cabeça, dores nos olhos, possivelmente dores na garganta, vai perder o paladar. Hoje não. Hoje, com essa nova linhagem, o paciente apresenta simplesmente uma dor abdominal. Ele pode apresentar só calafrio, ele pode apresentar só aquele enjoo, que é aquela êmesis, aquela vontade de vomitar. Então, hoje, essa nova linhagem bagunçou um pouquinho aí pra gente da área, né? Como fechar um diagnóstico? Então, hoje, qualquer sinais e sintomas relacionados à dor de cabeça, a enjoo, a dores abdominais, a diarreias, febres, necessariamente hoje a dor de garganta não é mais nenhum critério para diagnóstico. Pacientes apresentam bastante fraqueza, Ademar. Eles relatam, olha, eu nunca senti uma fraqueza tão grande, eu não consigo ir beber água. Então, ela vem de maneiras bem diferentes, trazendo sinais e sintomas bem diferentes. E letais, gente, rápida. Aqui na nossa região, graças a Deus, vem acontecendo, mas deu uma diminuída, mas eu estou sempre ligado na minha região, em Rondônia, por exemplo, que estava morrendo em média de 22 a 24 pacientes por dia, né? Inclusive tem uma colega nossa que é da minha região, que trabalha aqui, que é médica também, o pai dela veio a falecer com uma evolução de 3 a 4 dias, Ademar. Então, assim, é uma doença ainda que está se mutando, se modelando, e a gente está para trás. Então, nós precisamos ter toda essa consciência e entender que ainda não acabou. De uma forma geral, a população não entendeu a gravidade do problema, ou existiria um outro fator, apesar pelo fato de não se respeitar questão de aglomerações, dos devidos cuidados com relação a essa doença, doutor Almir? O que o senhor pensa a respeito? Qual a análise que o senhor faz? Então, Neymar, o que eu entendo disso, né? Infelizmente, tem pessoas que ainda acham que isso não existe. Infelizmente, já vi pessoas aí, adultos jovens, pessoas esclarecidas com formação, dizendo que isso aí é uma criação, que isso aí não existe. Porém, Ademar, o que acontece também é que as pessoas cansaram, né? Gente, eu sei, um ano, né, praticamente, as pessoas se cansaram de estar passando essas privações, de diminuir o seu ir e vir, de não sair mais, não ir mais às festas, não visitar mais os amigos, não viajarem. Eu sei, é triste isso, é triste, mas é preciso. É super importante. Uma vez que eu canso, eu estou colocando a minha vida em risco. E o mais preocupante, Ademar, um bom cidadão, a gente não precisa se preocupar só com a minha vida, né? Precisamos se preocupar com a vida do próximo. Então, essa doença se propagou toda por conta disso. Houve-se, as pessoas se cansaram de tudo isso, veio também que estraga bastante, infelizmente, essa disputa aí, essa coisa política que infelizmente vem atrapalhar pessoas dentro aí da política, pessoas aí de alto escalão. Fala-se que era só uma gripezinha, que era uma doença boba, que isso não ia acontecer nada, e vem trazendo aí com que a população também pense igual. Infelizmente, não. É uma doença que está aí, não temos ainda solução para ela. A única solução foi a vacina, que está ainda em desenvolvimento, né? Precisamos aí aguardar o que vai se dar em relação ao desfecho disso, mas ainda, repetindo, o melhor cuidado é a prevenção. Exatamente. O assunto é amplo, é muito infinito, poderia se falar muita coisa, mas nós queremos aproveitar este espaço para abordar também outras questões relativas à saúde. Nossa boa noite ao José Luiz Franklin da Silva, obrigado pela companhia, meu irmão. Doutor,
Almir, a questão da síndrome metabólica é um assunto que interessa a muita gente. Perfeitamente, tá? Quando a gente fala síndrome, são sinais e sintomas diversos, né? Metabólica relacionada a metabolismo. Essa síndrome, Ademar, recebeu esse nome porque ela desperta diversos sinais e sintomas para o indivíduo, né? Que vem a acometer a vida do indivíduo silenciosamente. A síndrome metabólica, Ademar, é quando nós temos alterações da diabetes, alterações do sobrepeso, alterações dos colesteróis e triglicerídeos. Então, essa síndrome metabólica faz com que essas alterações levem a um desenvolvimento errôneo da nossa produção hormonal. Pode ter hormônios que produz para mais ou outros hormônios que produz para menos, e com isso o nosso corpo é que vem a sofrer, né? Nós sabemos que a doença diabética, ela está incluso também, pode-se dizer, na síndrome metabólica, que é uma doença silenciosa, que aparentemente não faz nada, não te traz dor, não te traz nada, mas ao longo prazo ela vai te consumindo, né? É uma doença que te consome. E a síndrome metabólica, Ademar, quando o indivíduo está em síndrome metabólica, se ele não tratar, não cuidar, ele pode desenvolver outras doenças. Doenças relacionadas, como eu falei, da diabetes, pressão alta, que é a hipertensão, doenças relacionadas à parte do coração, né? Pode levar a um infarto agudo do miocárdio, pode levar a uma insuficiência cardíaca, e os outros órgãos também sofrem. Os nossos órgãos, eles trabalham em conjunto. Uma vez um órgão que está sofrendo, outro órgão tem que fazer um trabalho um pouquinho mais forçado, e com isso leva a sobrecarga do sistema. Então a síndrome metabólica, gente, ela é direcionada a mais ou menos isso, e ela é desenvolvida 90% pelos nossos hábitos alimentares. Então é nosso estilo de vida. Fundamentalmente. Fundamental. Estilo de vida. Tabagismo, sedentarismo, o etilismo, né? A falta de exercício, Ademar. Nós entendemos que desde a nossa evolução do homem, da pré-história, nós já tínhamos que nos movimentar. E hoje, com o advento aí do mundo moderno, controle para isso, controle para aquilo, a gente não faz nada, né? E mudou-se também os hábitos alimentares. Antigamente você plantava, você comia. Hoje você vai ao mercado, você compra tudo de uma coisa, de outras, e vem toda essa alimentação industrializada, onde o indivíduo vai ganhando um sobrepeso. Mas, gente, tem a síndrome metabólica também no magro? Indiretamente sim, porque ser magro não é ser saudável. Então, existe muitos magros doentes, com colesterol, triglicerídeos e diabetes. Então, necessariamente, não é só o peso no geral, né? É um problema que a gente fala que é de razão metabólica global, que precisa-se de atenção. E como que eu vou descobrir que eu estou com síndrome metabólica? Indo ao médico. Você precisa consultar, tá? Uma vez você estando com síndrome metabólica, você vai entender que você não está bem, porque você vai perder, não vai conseguir praticar o seu esporte decentemente, vai se cansar muito fácil, vai perder sono, vai estar todo o tempo agitado, desenvolvendo uma certa ansiedade, o seu corpo muda, né? Então, com isso, você percebe que tem alguma coisa errada, e quando for ao médico, que ele pedir lá os seus exames, e lá vai ser diagnosticado que você está com essa síndrome, e o tratamento é um tratamento tranquilo, mas que depende muito mais do indivíduo do que dos próprios remédios. Uma situação curiosa e que a gente ouve com frequência, doutor Almir, comentários dessa ordem. As pessoas que comem muito, que são boas de garfo e que são magras. E há aquelas com sobrepeso, as mais gordinhas, que talvez não comam tanto, se cuidem na alimentação, mas que, no entanto, acabam adquirindo um peso elevado. É uma situação até curiosa. Perfeito, Ademar. E por que isso acontece, gente? Falando da síndrome metabólica, nós estamos falando do metabolismo. Cada indivíduo tem o seu metabolismo, tem o seu biotipo, tem sua genética, né? Até os gêmeos são diferentes.
né, geneticamente tem traços diferentes. As pessoas hoje, né, que comem bem, que tem aí uma estrutura magra, perfeitamente. Seu metabolismo é um metabolismo acelerado, né? O nosso organismo, ele é mediado, Ademar, através de neuroreceptores e hormônios. Então tem pessoas que hoje comem bem, 1 quilo, 1,5 quilo ali, são magros, né? Comem de tudo. De tudo. São magros, tranquilo. Biotipo dele ajuda, todo o seu histórico genético ajuda. Então você pode observar, o pai é magro, a mãe é magra, os avós, então existe uma genética aí. As pessoas que comem muito menos do que engorda, existe isso, né, Ademar? Existem os problemas de saúde, Ademar. Existem doenças relacionadas como o hipotiroidismo, por exemplo, que é uma hipoprodução, uma diminuição de produção da glândula da tireoide, que tem funções essenciais em acelerar o metabolismo, né? Então essas doenças fazem com que o metabolismo fique lento. O nosso corpo, ele é inteligente. Então, o nosso corpo não quer sofrer, mas para ele achar que ele não vai sofrer, ele traz sofrimento. Então, ele acaba guardando tudo como fonte de energia, entendendo que se ele não guardar, se ele não economizar, ele vai precisar. E tudo que é guardado como fonte de energia, Ademar, é guardado como gordura. Então, a pancinha, né? Aquela gordura na região da cintura, o excesso de peso. Ali. Essa gordura o nosso corpo guarda, entendendo que está nos protegendo, mas infelizmente nos traz aí bastante mal, né, na nossa vida, porque a obesidade é uma doença, né? Nós entendemos que o processo de obesidade é um processo de consumo geral e a gordura, né, o obeso, ele é um inflamatório crônico. A gordura se caracteriza como um processo inflamatório. Então você está constantemente inflamado quando você está acima do peso. Então temos que cuidar e não temos que deixar esse sobrepeso se prevalecer, né? E a melhor maneira de se fazer isso, Ademar, é cuidando. E o melhor cuidado, a princípio, é hábito de vida. Alimento, atividade física, né? Quando necessariamente não está conseguindo com isso, procure ajuda, né? Vai aí, procure os especialistas, os médicos, que ele vai lhe conduzir para que você não chegue aí em uma obesidade que te traga risco de vida. Tem como corrigir, então, doutor Almir, a disfunção metabólica? Perfeitamente, Ademar. Hoje a medicina se evolui muito, né? A parte do metabolismo se trata com o que se precisa. Se o indivíduo está com deficiência de vitaminas, é reposto vitamina. Se o indivíduo está com deficiência de hormônios, é reposto esse hormônio. Então hoje a medicina sim consegue corrigir o metabolismo do indivíduo, consegue tratar as doenças de base e com isso corrigindo e trazendo o indivíduo aí uma qualidade de vida melhor. Bom, sobre diabetes, o senhor já deu uma panorâmica. Perfeitamente. Né? Com relação à hipertensão, também. Né? A questão, doutor Almir, da lombalgia e hérnia de disco, outro problema muito frequente, que acontece de forma assim, bem acentuada. Bem acentuada, Ademar. Hoje falamos também essa frase, quem nunca teve nas costas, um dia vai ter. Não é verdade? É um problema grande. Agora, se essa dor nas costas é simplesmente uma lombalgia, lombo vem de lombar, gia seria dor, né? Algias, dor, inflamação. Mas essa lombalgia é simplesmente uma inflamação, ou eu também já desenvolvi algum problema mecânico. A nossa estrutura esquelética, né, a coluna, ela é composta por ossos, sobre ossos, e entre um osso e outro existe um disco que tem uma função de amortecedor e também de lubrificar. Então, ao longo da vida, com o trabalho pesado, a má postura, você acaba rompendo esse travesseiro, esse amortecedor, esse disco. E esse líquido que lubrifica essas articulações, ela extravasa, Ademar. E nessa região passa a estrutura bem delicada, que são os nossos nervos, principalmente aquele mais conhecido chamado nervo ciático. Nossa, quem nunca teve essa dor nas costas ou tem problema no nervo ciático? Então isso é um trabalho que é desenvolvido mecanicamente, pode ser por trauma, né? Mas eu estou falando no geral, sobre a sobrecarga do trabalho, a sua postura do dia a dia,
as coisas se somam. A obesidade leva a isso, Ademar. Quando você está sobrepeso, você muda a sua mecânica, né? A gente vive hoje na Terra em relação à gravidade, e o eixo da gravidade, né, o que nos mantém ereto, são os músculos, e o eixo da gravidade, Ademar, ele passa na região da coluna, na região de lombar com o lombosacro. E quando o indivíduo está obeso, sobrepeso, ele ganha muito peso na região da barriga. E ele adota uma postura de gestante. Só que a gestante é só 9 meses, né, Ademar? E às vezes a gente fica uma vida inteira com essa postura. E com isso, essa sobrecarga vai nessas articulações, rompendo esse disco e levando aí a hérnia de disco, que vai trazer um sofrimento enorme para a vida do indivíduo. E o tratamento para isso, né? As pessoas sempre estão ouvindo, falam, o que é que eu vou fazer? Eu tenho isso. Gente, o tratamento para isso é mudança de hábito de vida, que eu estou sempre repetindo isso, perder peso, fisioterapia, dependendo da sua gravidade, é cirúrgico, infelizmente, né? Então, um adulto jovem aí que está sofrendo com isso, procure o médico, analise direitinho, se tiver que operar, opera logo, não deixa para mais tarde, a tendência é sempre piorar, e é isso, lombalgia, quem nunca teve, um dia vai ter. É isso aí. Verdade, ninguém escapa. Não. O que vem a ser, doutor Almir, dislipidemia? Tá, a dislipidemia, ela entra naquele conceito ali, Ademar, da síndrome metabólica. São as alterações das nossas gorduras, né? Mas o que eu coloquei isso pra gente falar? Porque as pessoas sempre falam, não, doutor, eu queria fazer exame que eu tenho colesterol e tenho triglicerídeo. Gente, todos nós temos isso. Essas elevações, esses valores é que vai nos causar doenças. Por exemplo, qual é a função do colesterol, né? Nós temos colesteróis. Por que ele tem que estar na faixa normal? Essas gorduras, gente, ela tem grandes influências, principalmente na parte metabólica, como eu citei. Os hormônios, eles são derivados da gordura, então nós precisamos desses colesteróis bons para isso. O triglicerídeo, Ademar, ele é liberado no nosso corpo para a gente usar como fonte de energia. O nosso corpo consome esse triglicerídeo. Só que o nosso hábito alimentar, que é um hábito muito errôneo, que come-se demais, faz com que esses níveis se alterem ao extremo. E o que isso pode me trazer de mal se eu tiver com colesterol e triglicerídeo alto? Né? O colesterol, gente, ele vai se aglomerar e se colar na parede do vaso, levando aquela arteriosclerose, que é o vaso vai perdendo a sua elasticidade, e aqueles colesteróis grudados ali, eles fazem umas placas de ateroma, e ele pode se deslocar dali e ir para o coração, para o pulmão e para o cérebro. Fazer ali um AVC, vai obstruir um AVC isquêmico, pode obstruir uma pressão, levar um AVC hemorrágico e uma trombose em alguma outra região. E o triglicerídeo, o que ele pode fazer? Muitas outras coisas, mas uma maior gravidade é a pancreatite. Olha que louco, o que tem que ver a gordura com o pâncreas, né? O pâncreas, ele é formador e ele libera um suco pancreático que vai quebrar a gordura, o triglicerídeo principalmente. Quando o meu corpo tem muito triglicerídeo, o meu pâncreas vai ter que trabalhar 100 vezes mais. E com isso, gente, ele leva processo inflamatórios. Né? Leva processos inflamatórios, que é a pancreatite, e esse órgão ele pode vir à falência. Né? E o pâncreas tem funções fundamentais. É lá no pâncreas também que tem a produção da insulina. É o pâncreas, em cima do pâncreas tem uma glândula, que essa glândula se produz a insulina. Essa insulina é a que vai dizer se o indivíduo tem diabetes ou não tem diabetes, através da função dessa glândulazinha que está em cima do pâncreas. Então é um órgão super importante, vital para a nossa vida, né? Todos são, mas tem órgãos que você não consegue viver sem, né? Então não tem como fazer uma doação de pâncreas hoje, né? Não vai acontecer isso. Então é isso que eu coloquei a dislipidemia, para as pessoas entenderem por que colesterol e triglicerídeo é um problema para a nossa vida hoje. Não, e a questão do pâncreas, quando sofre algum dano,
As consequências são seríssimas. Seríssimo. É um órgão muito sensível, né? Muito sensível mesmo. Ele é bem delicado, né? Às vezes em cirurgias de abdômen, por outro motivo, num ato cirúrgico, só de tocar no pâncreas, ele reclama. Então é um órgão, tu imagina, ele ter que trabalhar muito mais da sua função normal, por conta aí de problemas de gorduras no nosso corpo que ele quer eliminar. Então, uma vez, gente, o pâncreas sofrendo, isso é consequências de morte, tá? A pancreatite mata? Claro que mata. Claro que mata. Aqui em Lagoa mesmo já perdemos várias pessoas com esse problema. Um problema que iniciou com pancreatite, né? A pancreatite também ela pode ser desenvolvida não só por isso também, né, Ademar? Existe a pancreatite relacionada ao uso do álcool, né? Entre outros problemas de saúde. Em excesso, remédio em excesso, né? Porque o pâncreas é um órgão que ele trabalha em conjunto, principalmente com o fígado, que é o pai da parte metabólica. Tudo que entra pela boca, Ademar, o fígado é que vai absorver isso. Então, algumas coisas o pâncreas tem que tomar partido para isso, e ele também, o álcool, o uso excessivo de remédios pode levar a um problema de saúde e uma pancreatite, e até mesmo traumas, Ademar. Num jogo de futebol, eu levei uma bolada na região de pâncreas, eu posso desenvolver uma pancreatite. Então, um órgão muito sensível, e é muito, muito importante que a gente tem que cuidar com mais carinho. O nosso boa noite é a Cirlei Savic, que está ligada com a Rádio Lagoa FM, Lagoa TV, acompanhando o nosso Lagoa Debate. A Maria de Lourdes Dalenhese cumprimentando pelo conteúdo do programa, definindo como uma ótima entrevista. Muito obrigado, Maria de Lourdes. Doutor Almir, a questão da artrose. Então, esse é um outro problema, né, que é um problema da vida, né? Como eu falei da lombalgia, quem não teve vai ter. A artrose é um problema mais ou menos nesse sentido. Mesma linha. Na mesma linha. Só que a artrose, ela respeita fisiologicamente a idade, vamos se dizer, né? A idade. Mas você pode desenvolver artrose um adulto jovem? Pode, né? Artrose, artro, né, significa articulações, e trose velha, né? Então, assim, articulação velha, o que significa? Eu tenho 38 anos de idade, mas eu trabalho muito, faço muito movimento repetitivos, e esse movimento repetitivos, a minha articulação, Ademar, ela vai envelhecer. Né? Todas as nossas articulações têm aquele processo que eu falei para vocês em relação à coluna, que é a produção do líquido para lubrificar, chamado líquido sinovial. Tem uma cápsula que se desliza, e o esforço repetitivo, Ademar, o trabalho pesado, a atividade de academia mal feita, né? Com isso você leva uma sobrecarga desnecessária para essa articulação, e essa articulação vai envelhecendo de maneira mais acelerada. Então você tem 38 anos de idade e tua articulação do ombro, por exemplo, que trabalha ali com serviço constante, tem 50 anos. Poxa, é dores. Você perde movimento, você perde força muscular, e no futuro sempre é cirúrgico. Então, pessoas hoje que sofrem com artrose de grandes articulações, como joelho, quadris, né? São problemas de saúde bem comum, né? E outra coisa, mas sempre a gente está puxando uma coisa ou outra para as pessoas entenderem. O sobrepeso também faz isso. Né? Você que está acima do peso, você está levando as suas articulações a um sofrimento, né? E essa criação do peso ideal não é vaidade, né? São estudos que foram feitos, então existe um índice hoje de massa corpórea para cada indivíduo, que necessariamente é o que você teria que ter para que você não sofra com algumas doenças por conta disso. E a artrose também não fica longe. Esse uso excessivo pela sobrecarga de trabalho ou pelo seu sobrepeso vai levar as suas articulações a esse processo de degeneração que infelizmente não tem remédio.
Vou tomar esse remédio aqui e vou melhorar. Não, gente. Tem medicações que se tomam por via oral. Hoje já existe aplicações de ácido hialurônico, algumas proteínas que se faz, mas não vai trazer de volta o que se estragou. Esse tratamento hoje se estabiliza, às vezes consegue se parar até onde está e com o tempo vai voltar de novo, porque isso é fisiológico. O máximo que se consegue é estancar o dano. Perfeitamente. Corrigir não se corrige, Ademar. Então parou ali, talvez você consiga viver mais anos aí sem desconforto, mas vai voltar, porque é um processo degenerativo fisiológico, né? Como eu falei para você, é algo relacionado à idade. Paciente de 90 anos está com dor no ombro, normal. Está com dor no quadril, normal. Está com dor na coluna, normal. Agora você vê um paciente de 40 anos com artrose, isso não é normal. Ele acelerou um processo que seria fisiológico, por sobrecarga de trabalho, movimentos repetitivos ou até mesmo por sobrepeso. E não são raros os casos assim? Não, é muito comum. São muito comuns, são subdiagnosticados, porque as pessoas sentem dor, sentem desconforto, tomam um remedinho ali, outro aí, nunca se preocupam aí também a consultar e ir ao médico. Infelizmente também, Ademar, o nosso SUS hoje não consegue, né, todo paciente chegar lá e você pedir um exame. Esse exame para a gente dar esse diagnóstico são exames de imagem, são raio-x e tomografia, né? Então não consegue se dar o diagnóstico em todo mundo. Mas dentro da medicina a gente sempre usa a clínica é soberana. O que significa isso? Sinais e sintomas que o paciente vai falar para você, isso te dá o diagnóstico. É 100% certeza? Nunca no mundo, né? Nada no mundo tem 100% certeza, mas dentro da medicina, sim, a gente pode se dizer que é certeza que você tem esse problema, que o exame só vai mostrar que você tem isso, e é muito, muito o número de pessoas que tem esse problema hoje, principalmente dentro das indústrias. Eu chamo a atenção aqui, né, para as pessoas se preocuparem em relação aos seus trabalhadores, e você, trabalhador, usar os seus materiais corretamente, né? Porque as empresas, as indústrias investem em EPIs, né? É super importante que você usa de maneira correta. Então, às vezes, não adianta você ter o seu melhor material se você usa de maneira errônea. Então, com isso, gente, e isso é para o futuro, tá? Eu vou ter uma artrose em um mês de trabalho, um ano de trabalho? Não. Isso é somatório. A cada momento na sua vida, você está trazendo danos para você. Então, isso vai acontecer bem vagarosamente. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, claro, temos alguns minutos ainda. Doutor Almir, a questão da saúde mental, outra questão importantíssima, de fundamental importância. Perfeitamente. Hoje já se falava, né, que é a doença do futuro, infelizmente, né? E agora com essa pandemia, Ademar, isso veio a piorar. Tá? Veio a piorar bastante, veio aí exacerbar precocemente pessoas que teriam problema mais para o futuro, que iria desenvolver, veio a desenvolver muito cedo, infelizmente trouxe tristeza para a vida de pessoas cometeram suicídios, pessoas entraram em surtos, tudo isso relacionado à saúde mental, mas que o Covid acelerou e infelizmente aí trouxe alguns danos em relação a isso. Gente, e aí nessa questão entra a depressão. E como entra? Perfeitamente. Gente, a saúde da mente, né? Ter a saúde da mente saudável não é simplesmente não ter a doença, né, Ademar? Hoje tem pessoas que têm problema de saúde da mente que nem sabe que tem alterações disso. Não é ser louco, não é ser depressivo que não consegue sair de casa. A mente é algo muito nobre e você percebe-se que sua mente não está boa com alguns sinais e sintomas que vai aparecer, né? Então, o cansaço excessivo, né? Outro dia eu mandei uma entrevista aqui que passou na quinta-feira, que é a fadiga global. Mas o que é isso? É aquela fadiga que você tem um cansaço intenso e você não consegue descansar, irmão. Estou muito cansado, eu vou para casa, deito, vou dormir, eu não consigo dormir. Mas por que eu não consigo? Isso é uma fadiga global. Teu corpo está cansado e sua mente está cansada.
Então é um problema muito sério, é um problema de saúde pública. Precisamos estar nos policiando, observando sempre o nosso familiar, tá? É importante, tá? Depressão, síndrome de ansiedade, esquizofrenia, são doenças relacionadas à mente, né? Que hoje vêm a exacerbar muito mais. A síndrome de ansiedade, Ademar, é algo que a gente via falar, mas hoje nos pronto-socorros aí o que chega de pacientes em surtos, sabe? É triste de ver. E é doença, gente, que ela somatiza outras doenças, Ademar. É impressionante como chega pessoas aí no pronto-socorro, quem não entende vai imaginar que o paciente está tendo um AVC. Fica com a boca torta, perde a força de um lado do corpo, caracteriza bem direitinho essa doença com AVC. Outro somatiza dores no corpo, principalmente do lado esquerdo, a dor no peito, um aperto no coração, somatiza ali um infarto. Então isso é muito preocupante, porque até onde a gente vai entender o que é e o que não é. Então, a saúde da mente é uma saúde que precisa de um cuidado super importante. É muito comum, eu vou aconselhar a população aí, você que já faz tratamento, que já foi diagnosticado com qualquer tipo dessas patologias, não abandone seu tratamento. Eu estou me sentindo bem, eu não vou mais tomar um remédio. Mas o remédio é para você se sentir bem. Entenda isso. Se você tirar o remédio, você vai passar a se sentir mal. Então não tire o seu remédio, tá? Outro problema muito grande com isso, Ademar, é os vizinhos médicos, né? Poxa, eu tô tomando esse aqui é muito bom, toma vocês. Gente, o que é bom para Pedro não é bom para João. Vamos num profissional. Ah, mas eu fui lá e ele acabou passando o mesmo remédio. Tudo bem. Você foi lá, você me relatou todos os seus sintomas, então a melhor medicação para você foi estabelecida aquela que até seu vizinho toma, queria te dar, mas você ouviu de um profissional, tá? Uma vez que você toma o remédio do seu pai, da sua mãe, do vizinho, você está colocando a sua vida em risco, tá? Cada paciente vai reagir de diferente forma com as medicações, Ademar. Então é super importante a consulta, essa consulta, ouvir o paciente, porque a queixa dele é que direciona o profissional para o melhor tratamento para ele. As medicações são diversas, né? Então é por isso que tem vários tipos de remédio. É porque as patologias se manifestam de diferente em pessoas a pessoas, né? Ah, eu tenho depressão. Cada caso é um caso. Perfeitamente. O Ademar tem depressão. Vamos tomar o mesmo remédio? Não, o Ademar tem a depressão, mas a ação do remédio, o que ele apresenta de sinais e sintomas é diferente do meu. O Ademar está choroso, está nervoso, o Ademar está agressivo, o Ademar, o que o Ademar tem? E o doutor, como é que está o doutor? Não, o doutor não quer tomar banho mais, não quer mais sair de casa, chora todo dia, fala em morrer. Então, quer gente, se isolar. Perfeitamente, são tratamentos diferentes. Então, não toma remédio do vizinho, do seu familiar. Se você está passando por algum problema relacionado à parte de saúde mental, emocional ou não emocional, procure o médico. Deixa ele dar o diagnóstico, tá? Tem muita gente hoje, Ademar, que toma remédio porque ele diz que tem depressão e eu pergunto, qual foi o médico que te passou? Não, eu comecei a tomar, que o meu amigo tomava, eu comprei, comecei a tomar, eu estou tomando até hoje. Tá, mas me conte, qual o seu problema? Não, porque eu perdi o emprego e meus filhos brigam e eu discuto com a esposa e eu gosto de jogar bola, a mulher reclama, então eu me sinto depressivo. Não, são problemas da vida. Problemas da vida, você que tem filho, você que tem esposa, as esposas que têm os maridos, o sogro e a sogra, esses problemas da vida a gente tem que enfrentar, né, Ademar? Então, olha, eu estou depressivo por isso. Não, gente, e vamos entender. Tá? Existe problemas, né? Isso eu sempre falo em relação aos pacientes que se dá o diagnóstico de síndrome de ansiedade. Não que eu sou muito ansioso, quando eu vou viajar eu quero arrumar minha mala 2 dias, eu também sou assim. Então isso não é uma doença, tá? A síndrome de ansiedade são aquelas pessoas que têm motivos ansiosos ou dores no peito, uma sensação ruim que não tem motivo algum. O cara tá bem no trabalho, tá bem com a família, tá bem na faculdade,
vida tudo normal, mas por que eu estou me sentindo isso? Opa, isso é que a gente vai se preocupar. Então a sua mente está lhe avisando que ela está com problema. Então é por isso que a saúde mental ela é bem delicada e precisamos que você vá até o profissional. Consulte o seu médico, as unidades de saúde hoje atendem todo mundo, gente. Lembrando, uma coisa também, Ademar, falando aqui ao vivo, as pessoas sempre querem ir em especialista, né? Mas infelizmente não tem especialista para todo mundo, gente. Dentro da medicina a gente se estuda tudo, né? Hoje você pode ir no médico do seu posto, ele tem capacidade sim de iniciar, se necessário for, um tratamento para você, tá? Então cada caso é um caso. Quando que eu vou no especialista? Vai com o seu médico, confia a ele e deixa ele entender a necessidade de te encaminhar. Então, eu não vou porque não tem especialista em Lagoa, eu não vou me consultar. Não faz isso não. Vá ao médico, deixe o seu médico te conduzir. Quando ele achar que é necessário te encaminhar ao especialista, aí sim ele vai te encaminhar. Maravilha. Cirlei Savic, programa top. Parabéns. Júlia Elisa Argenta Beto, lá diretamente de Pernambuco. Aplausos pelo conteúdo do programa. Rafael Melo, programa top. Doutor, muito bom. Jonas Godinho, ótimo programa. Agradecemos a todos que estiveram nos acompanhando, nos dando a honra da sua audiência, tanto pela Rádio Lagoa FM como pela Lagoa TV. Estamos chegando ao final do nosso programa. Doutor Almir, muito obrigado e tenha certeza, muito úteis as observações, os comentários, tudo aquilo que disse acerca de vários aspectos relacionados à saúde. Ademar, eu agradeço o convite, foi um grande prazer estar aqui hoje, né, fazendo esse ao vivo. Todas as quintas aí eu estou sempre mandando uns vídeos, uns lives, né? Isso. No Boa Noite Cidade na Lagoa TV. Perfeitamente. Sempre estou falando sobre algum problema de saúde no geral, né? Mas é uma fala curta de 3, 4 minutos. E hoje nós tivemos a oportunidade de explanar um pouco mais, né? Em relação às doenças aí. E agradeço mais uma vez e me coloco à disposição aí e ficarei contente em outros convites. Ok. Nós é que agradecemos ao Dr. Almir, que gentilmente atendeu ao nosso convite, no sentido de participar do Lagoa Debate nesta segunda-feira. Gessi Cunha, parabéns ao programa. Pessoal elogiando, que bom. Esse é o nosso estímulo, né? Perfeitamente. É a nossa vitamina. É isso aí. Que beleza. Obrigado mais uma vez, Dr. Almir. Quem sabe em outras oportunidades a gente volte a conversar aí, sempre abordando questões referentes à saúde, muito importantes para a nossa imensa legião de ouvintes. Obrigado a todos os nossos ouvintes através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. O nosso programa volta na segunda-feira às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite. Você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Tem qualidade, preço justo, é aberto todos os dias. Domingos, feriados, mercado completo, açougue e padaria. Se você pensa em economizar, Super Deboni chegou pra ficar. Não gaste tempo nem dinheiro, então vem pra cá. O Super da Família é o lugar. Aberto todos os dias até às 22 horas na Avenida Afonso Pena, 223, em frente à Benoite. Super Deboni, o Super da Família.